Que canção linda, que canção maravilhosa. Essa canção, ela fala muito comigo, Ítalo. Porque Deus, Ele jamais falhou. E quantas vezes nós desacreditamos das promessas que Deus tem sobre as nossas vidas. E quantas vezes nós desacreditamos das palavras que foram liberadas sobre as nossas vidas. Quantas vezes nós acreditamos que é pela força do nosso braço e quando nós vemos nós não temos força suficiente. Mas essa canção fala que o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus jamais falhou. Ele jamais falhará. Eu não sei como é que foi que você entrou aqui hoje. Eu não sei como é que foi a sua semana. Eu não sei como é que foi o seu dia. E é com muito temor e tremor que eu falo nessa noite. O teu Deus jamais falhou. Confia nele. Acredita nele. Porque ele jamais falhou. Amém. Boa noite, Ministério da Fé. Que missão é essa estar aqui? Para mim é sempre uma honra estar ministrando. Queria aqui cumprimentar o nosso pastorzão, Dani, pastor Jonathan, pastora Raíssa, que está lá na sede, todos os nossos pastores. É sempre uma honra estar aqui, estar trazendo a palavra de Deus, estar falando do amor de Deus. E Deus, Ele colocou uma palavra muito forte no meu coração, que eu queria compartilhar com vocês. Na verdade eu estava entre duas palavras, e aí ontem eu não fui para a sede, eu trabalhei até umas 9 horas. E aí quando eu cheguei em casa, eu fui orar e eu falei: Senhor, tem que ser você e não eu. Tem que ser a tua palavra e não o meu entendimento. Porque a Bíblia fala que a letra mata, né, pastor Dani? E o Espírito vivifica. E nessa noite o Espírito Santo está no nosso meio. E eu acredito que Ele irá falar com o seu coração nessa noite. E eu queria que você abrisse lá em João 11. João 11, 38. João 11, 38, todos já acharam? Amém. A palavra do Senhor diz assim: Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Eu aprendo algo muito forte com esses 2 versículos. Eu queria compartilhar com vocês aqui rapidamente. Aguenta aí que a gente vai continuar lendo. Todas as vezes que Jesus for fazer algo na sua vida, todas as vezes, melhor dizendo, que as pessoas se levantarem contra você, dizendo não vai dar, já é tarde, está fedendo, não dá conta, é porque o poder de Deus vai atuar sobre você. Todas as vezes que uma pessoa se levantar, olha só, a irmã de Lázaro, nesse caso, a pessoa que clamava pelo milagre, Jesus chega, manda retirar a pedra e ela fala: Senhor, já está fedendo porque já tem 4 dias. Naquele momento, faltou um pouquinho de fé. E deixa eu te falar, todas as vezes vai se levantar pessoas para falar que o milagre não vai chegar até você. Só que existe uma palavra: retire a pedra. Continuando, disse Jesus a Marta: não tenho dito que se creres, verá a glória de Deus? E eu volto a dizer: o teu Deus jamais falhou. Verso 41. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido.
Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, saia para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Pai, eis aqui a tua palavra, eis aqui a tua igreja. Fala conosco, ó Deus, de uma forma como o Senhor nunca falou antes. Pai amado, toma em tuas mãos, ó Pai, eu me coloco disposto, ó Pai, a servir somente ao teu Santo Espírito neste momento, nesta noite. E que, ó Pai, possa fluir, ó Pai, rios de água viva. E que, ó Pai, o teu povo saia daqui, ó Pai, transformado, restaurado, para a honra e glória do teu santo nome. Pode tomar o teu assento. Eu queria começar falando sobre algo, e é até o tema da mensagem, que é caverna. Lá no primeiro versículo, no versículo 38 que nós lemos, a Bíblia fala que ele chama o túmulo de caverna. Ele fala que naquele dia, naquela noite, Jesus estava ali e que Lázaro estava sendo sepultado numa caverna. Eu fui pesquisar sobre a caverna. E caverna, para muitos, gruta ou furna, né? Essa aqui eu nem sabia, furna. Mas começa daí, né? É toda cavidade natural rochosa com dimensões que permitam acesso a seres humanos. Podem ter desenvolvimento horizontal ou vertical, em forma de galeria e salões. Ocorreram com maior frequência em terrenos formados por rochas sedimentares, mas também em rochas ígneas e metamórficas, além de geleiras e recifes de coral. Antigamente, o pessoal usava, os pré-históricos, usava a caverna como moradia, como refúgio. E nessa época aqui, também era usada como tumba. E aí eu queria que, trazendo para dentro do texto, eu queria que você se imaginasse ali, naquele exato momento, em que Jesus está à porta dessa caverna e está acho que o som quer me boicotar, está amarrado, em nome de Jesus. Essas pilhas aí já era, viu, Davi? Mas eu queria que você se colocasse neste exato momento do texto, onde Jesus está ali, prestes a fazer um milagre, na porta dessa caverna, e que ali dentro tem um morto que já está morto, já tem 4 dias. Eu queria contar uma história aqui rapidamente. Aconteceu com uma vizinha minha, infelizmente, que ela tinha apenas um filho, e esse filho dela, por ordem do destino, se envolveu com algumas coisas erradas, e ela já era uma senhorinha, e ele acabou sendo preso, então ela não tinha mais ninguém. Ela não tinha mais ninguém para viver com ela, então acabou sendo presa e ela ficou vivendo sozinha. E aí, isso tem mais ou menos um ano aí, quando a gente já estava sendo liberado da pandemia, já estava podendo circular, já estava quase voltando à normalidade. E eu não estou querendo fazer uma crítica, tá, gente? Ela tomou a segunda dose da vacina, e começou a ter reações da vacina. Febre, dor de cabeça,
E aí, ela mora ali perto da casa da minha mãe. E aí ela reclamou ali com alguns vizinhos. E o pessoal falou, cara, vai para casa, toma um remédio. Se piorar, você avisa que a gente liga para o médico ou te leva no médico. E assim ela fez, foi para casa. Isso foi uma sexta-feira. E de lá para cá ninguém mais ouviu falar dela. E quando foi no domingo, ela morava num prédio, no quarto andar desse prédio. E o pessoal que passava do metrô, minha mãe mora próximo ao metrô, e lá tem uma passada que passa muita gente ali que desce do metrô. O pessoal reclamava de um mau cheiro muito grande. O pessoal do prédio também reclamava desse mau cheiro. Isso com 2 dias. Até que o pessoal sentiu falta dela na segunda e foram lá, arrombaram o apartamento. Infelizmente ela chegou a falecer. Mas com 2 dias, num raio ali de mais ou menos uns 500 metros, ninguém aguentava, a vizinhança não aguentava do mau cheiro, da decomposição. Agora você imagina um corpo há 4 dias dentro de uma caverna que não tem ventilação. E aí eu entendo Marta, a pouca fé dela. Só que ela se esquece que o Deus que tem poder sobre a sepultura também tem poder para trazer nova vida. Olha só o que fala lá em João 11, no capítulo 11, no verso 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Cara, o Cristo que age sobre a sepultura, Ele também age sobre a morte. Também é o Cristo de vida. E Jesus Cristo, Ele pode nos libertar do fardo do pecado da morte. Há 3 anos, ontem fez 3 anos, nós perdemos um ente muito querido aqui dessa igreja. Acho que, eu não sei se é do tempo de muita gente que está aqui, mas um membro nosso sofreu um acidente em um barco, caiu no rio e, assim, foi uma morte inexplicável. Mas há 3 anos eu vivi uma sequência de sepultamentos. Começou com uma cunhada minha, ela fez 1 ano de tratamento de câncer, e aí quando achou que estava tudo bem, que foi refazer os exames, descobriu que virou-se uma metástase, e aí teve que internar. Ela ficou, depois que descobriu isso, ela ficou mais 40 dias internada. Eu não sei vocês, mas eu fiquei, desses 40, eu acho que eu fiquei uns 25 dias com ela. Isso foi em outubro. Cara, quantas experiências eu tive com Deus. Tive a oportunidade de apresentar o Espírito Santo para ela. Ela aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador naquele hospital. E em nenhum momento, eu acho que eu aprendi mais do que eu ensinei, porque em nenhum momento ela reclamava daquela situação que ela estava vivendo. E ela ficou no 10º andar ali do hospital de base, é só para quem está tratando câncer. E eu andava nos quartos e todo mundo com um sorriso alegre. Cara, como eu aprendi ali naquele lugar. Eu não sei se você já teve a oportunidade ali, mas é um pessoal que pouco se queixa. E ela era uma dessas. Ela nunca reclamou porque estava naquela situação, mas ela falava: se Deus me der mais uma oportunidade, eu vou fazer diferente. Mas com a morte dela eu entendi que estava trazendo uma restauração para dentro da minha casa. Foi uma época onde eu, propriamente dito, não conversava com meus irmãos, porque uma época atrás a gente passou por um problema muito turbulento e acabou que nós nos afastamos, e isso trouxe divisão para dentro da nossa família. E infelizmente nós tivemos que aprender com a dor. E infelizmente nós tivemos que aprender com um momento difícil. E aquele momento difícil trouxe restauração. Isso foi em outubro. Em dezembro, há 15 dias da minha avó fazer 92 anos, ela também faleceu.
mais uma vez, Deus agindo com restauração, mas dessa vez, da parte do meu pai, que não havia mais comunhão entre os filhos, entre os irmãos. E mais uma vez aprendendo com um momento difícil. E mais uma vez restaurando relacionamentos. É passado alguns meses, nós perdemos o meu sogro, o pai da Crica. Acho que foi em fevereiro, né, amor? Janeiro, né? Olha só, outubro, dezembro, janeiro. E mais uma vez nós entendemos o propósito que Deus tinha, porque Deus moveu de uma forma tão fantástica, que nós não entendíamos. Nós estávamos vivendo um milagre de Deus, num lugar onde a gente morava, que era sensacional, que o aluguel, ao invés de subir, fazer era descer, para nós permanecermos naquele local. Mas aí Deus nos tirou, voltou para o lugar onde a gente morava a primeira vez, que era lá na casa da mãe da Crica. Mas ali nós entendemos a restauração, mais uma vez a restauração. E na sequência, em setembro, aconteceu o acidente com o Dudu, que nós estávamos aqui no culto. Ele viajou na sexta, ele me convidou para essa viagem. A gente sempre gostava de pescar junto. E ele falou: nego, vamos aproveitar o feriado, vamos pescar e tal. Eu falei: velho, não dá. Não vou, não tem como. E aí ele apressou uma galera e foi para essa viagem. E aí eles chegaram lá, eles saíram daqui na sexta, de madrugada de sexta para sábado. Chegaram lá sábado, 7 horas da manhã. E aí às 8 eles já estavam arrumando as coisas e ele não dormiu. Pessoas falaram que ele tomou 3 latas de energético e ele cansado do serviço. E ao final do dia, às 3 horas da tarde, eles já estavam voltando, porque lá onde a gente ficava é mais ou menos como daqui, lá no Balão de Águas Claras, uma ilha linda, areinha, uma ilha linda. Então a gente pegava o pessoal e atravessava com um barco. E como só tinha ele de barqueiro, o pessoal que estava com ele não sabia pilotar, ele fazia essas viagens. Então ele deu mais de 10 viagens no dia. E na última viagem ele estava voltando para pegar os pais dele. Eles já estavam voltando para descansar. Ele caiu do barco, infelizmente veio a falecer. Nós o encontramos com 2 dias. E mais uma vez eu vi o propósito de Deus. Quem foi no sepultamento dele viu mais de 300 pessoas. E quem pregou naquele sepultamento foi o apóstolo. E ali eu vi várias pessoas aceitar Jesus, e muitas ainda estão na caminhada, algumas no Ministério da Fé. Eu vi muitas pessoas sendo restauradas ali naquele. E mais uma vez, o poder de Deus. Pouco tempo depois eu perdi um padrinho, né, que a gente chama. Isso veio do meu catolicismo. A pessoa que me batizou, mas que ajudou muito lá em casa. Ajudou muito os meus pais no começo da Samambaia, quando a gente chegou em Brasília. E ele só tinha eu, que ele me considerava como um filho, minha madrinha e mais 2 filhos só. E tinha alguns parentes que há muito tempo, que ele é do Paraná, que não via ele, que não. E mais uma vez Deus nos ensinando com a dor. Restauração. Pessoas que tiveram a oportunidade de dizer um eu te amo e não disse. Pessoas que tiveram a oportunidade de ligar e não ligou. Aonde eu quero chegar, contando todas essas histórias, trazendo o sepultamento de Lázaro, é que todas as vezes que Jesus se depara com um túmulo, todas as vezes que Jesus se depara com um sepultamento, com uma morte,
vai haver vida, vai haver restauração, vai haver restituição, vai haver um novo de Deus. E eu queria aqui correr rapidamente sobre alguns tópicos que eu listei, sobre o túmulo. E o primeiro é: o túmulo é lugar de ressurreição. E nem sempre é ressurreição de vida, né? Ressurreição de morte. Morreu, vai ressurgir. Nem sempre é esse tipo de ressurreição. Mas é ressurreição de propósito, é ressurreição de sonhos, é ressurreição de projetos, é ressurreição daquilo que um dia você deixou de sonhar, de lembrar, de projetar. Porque Lázaro, quando ele morre, ou quando algum ente morre, na vida dos familiares também morre algo, também morre um sonho, também morre projetos. Porque a pessoa que está deixando de viver para essa vida, ela projetou, ela sonhou, e os familiares sonham um dia fazer um churrasco, comemorar algo, sei lá, uma conquista. Mas todas as vezes que Jesus se depara com um túmulo, com uma caverna, vou chegar já já lá, vai haver ressurreição. Segundo ponto, o túmulo é lugar da manifestação do poder de Deus. Lá em 1 Reis 17, fala sobre a história da viúva. Essa história, todos sabem, a viúva, ela tinha um filho, e aí vai chegar um profeta na cidade, e ela não tem o que comer, o que ela tem não é o suficiente nem para ela. E a ordem que ela recebe é: faça um bolo e sirva para o profeta. E assim ela faz. E aí depois nós conhecemos a história, não falta óleo, não falta azeite, não falta farinha. Mas pouco tempo depois, o filho dessa viúva, a quem ela tem somente, fica enfermo. Muita febre, muita dor. Fica enfermo ao ponto de falecer. Só que ao invés dessa viúva reclamar, o que ela faz? Ela clama o profeta. Ela até questiona: o que eu te fiz de errado para estar acontecendo? O profeta rapidamente pega o filho dela e clama pela vida daquele filho. E ali o filho dela, e ali há ressurreição na vida do filho dela. A manifestação do poder de Deus opera através da vida do profeta. O túmulo, ele é lugar de milagres. Veja essa situação. Não chegou a ir para o túmulo, porque houve o clamor do profeta. Mas quando Lázaro está sendo sepultado, há milagre. E o túmulo também é lugar de processo. Todas as vezes que vai ocorrer um milagre sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, existe um processo a se seguir, existe um processo a se trilhar. E qual que é o processo na vida de Lázaro? Primeiro, Jesus manda retirar a pedra. E assim Ele faz na nossa vida. Ele começa retirando a pedra. Tem até uma canção que diz, né? Remove a minha... Deixa pro profeta ali, que é melhor que eu. Segundo, Jesus, ele lembra da palavra liberada. Lembra que a gente leu no verso 40? Não tenho dito que se creres, verás a glória de Deus. Então primeiro Jesus, ele vai remover a pedra, e quando nós estamos desistindo, ele nos lembra. Lembra que tem uma palavra minha para a tua vida?
Lembra que se tu crê nessa profecia, que se tu crê nessa promessa, tu vai ver a glória de Deus? E terceiro, por incrível que pareça, Jesus ora. Naquele exato momento de sacrifício, ele fala: Senhor, não sou eu, mas é tu, é pelo teu intermédio. E quantas vezes nós esquecemos de orar? Quantas vezes nós esquecemos de orar pelas nossas promessas? Hoje eu estava lá no escritório, repassando a mensagem, lendo, que eu sempre faço, e aí Deus me trouxe à memória ao dia que o Jonathan pediu a Nayara em namoro, e eles estavam orando, e aí, quando eles decidiram concretizar, eu nem falei isso, né? Desculpa, irmão. Mas quando eles decidiram concretizar, eles selecionaram algumas pessoas em específico e entregou uma oferta no altar. Teve gente que até falou, rapaz, esse casal aí gosta de oração, hein? 200 ofertas. E sabe, e Deus me trouxe à memória algo incrível que Ele tinha falado ao meu coração naquele momento que aquela pessoa falou comigo. E Deus falou comigo assim: eles estão apenas regando. Para que algo melhor do que regar com oração? Porque muitas das vezes nós trazemos a semente, mas nós esquecemos de regar. Muitas das vezes nós colocamos nas mãos de Deus. Muitas das vezes nós até cremos, como diz aqui em João 11:40, mas nós esquecemos de regar com a nossa oração. Nós esquecemos ali de todo dia ali, ó, né? Fazer igual minha veinha das plantas ali. Todo dia ela vai lá, conversa com as plantinhas dela, joga uma aguinha. Ela conversa, gente, com as plantas. E nós esquecemos de conversar com Deus. Nós esquecemos de regar as promessas que Deus colocou sobre as nossas vidas. E como é que nós fazemos isso? Através da oração. E Deus falou algo mais comigo. Porque só regar não é o suficiente, nós precisamos adubar. E qual que seria esse adubo? E aí é o fundamento, é a base para tudo, é o jejum. Nós adubamos com jejum e regamos com a oração. Nós adubamos com jejum e regamos com a oração. Assim nós colhemos os frutos que Deus tem para nós. E por último, Deus dá uma ordem para Lázaro. Jesus, ele já adubou, ele já regou, ele não precisa fazer mais nada, o milagre já está feito. E para concretizar, ele dá apenas uma ordem. Deus tem uma ordem nessa noite, para a sua casa, para a sua vida. E todas as promessas que foram liberadas, todas as promessas que foram lançadas, todas as palavras que vocês receberam, irá acontecer. Irá acontecer. O milagre irá fluir. Eu não sei quanto tempo você tem passado nesse túmulo. Eu não sei quanto tempo você tem passado nessa caverna. Mas eu quero te falar que a caverna também serve para a comunhão com o Espírito Santo. Eu acredito que Jesus estava lá fora, na entrada da caverna, dando ordens, liberando palavras. Mas lá dentro com Lázaro, existia o Espírito Santo de Deus, que vivifica, que traz a vida. E olha só, lá em 1 Reis 19, fala de Elias. Elias vem de uma fuga constante. E aonde é que Elias vai se deparar? Aonde é que Elias vai parar? Dentro de uma caverna, já ao ponto de se entregar. Mas a caverna
é lugar onde o Espírito Santo reservou para ter comunhão contigo. E muitas das vezes nós entramos no nosso quarto, nos trancamos, nós fazemos daquele lugar uma caverna para chorar, para se lamentar. Mas nós esquecemos que se nós olharmos para o lado, como diz a palavra, entra no teu quarto, tranca a porta e ora. Assim como foi com Elias, vai ser conosco. E o lugar que era de choro, desespero, assim como o sepulcro, assim como a caverna, se tornará num lugar de milagre, de comunhão com o Espírito Santo. E para encerrar, eu queria falar que a caverna é lugar de mudança. Basta você crer. É como eu falei aqui. Você tem duas opções. Ou você entra na caverna, no seu quarto, que faz daquele lugar um lugar de choro, de lamentações, aonde o espírito da depressão quer te pegar, aonde o espírito do suicídio quer te pegar. Ou você faz desse lugar um lugar de comunhão com o Espírito Santo. Ou você se tranca e ora. Ou você faz desse lugar um lugar de transformação de ambiente, de transformação de mentalidade. E eu queria que você se colocasse de pé, para a gente orar. Eu não sei qual a caverna que você tem vivido até aqui. Eu não sei qual que é o velório, qual que é o sepulcro que você tem vivido até aqui. Mas eu sei que este momento que você está vivendo, que você está passando, é o momento onde Deus irá operar. É o momento onde Deus irá transformar. É o momento onde Deus irá fazer o sobrenatural sobre a sua vida. Basta apenas você crer. Basta apenas você se dobrar diante dele e fazer dessa caverna um lugar de comunhão com o Espírito Santo, um lugar de avivamento, um lugar onde você irá ter experiências inacreditáveis, experiências que você nunca teve. Amém ou não amém? Sei que é uma palavra de não muito glória a Deus, mas eu acredito que o Espírito Santo está aqui hoje. E Ele está para restaurar sonhos. Ele está para restaurar projetos. E Ele está para restaurar vidas. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela palavra liberada. Pai amado, eu sei que, ó Deus, muitas das vezes nós não entendemos, ó Pai, aquilo que Tu quer falar conosco, e nós nos trancamos, ó Pai, e nos isolamos em cavernas sentimentais, cavernas espirituais. Mas eu acredito, ó Pai, que nessa noite há um desatar, ó Pai, há um liberar, ó Deus, da Tua unção, ó Pai, e ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, nos restaurar, ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, nos levantar, ó Pai, nessa noite. Pai amado, eu entrego, ó Pai, diante de Ti, ó Pai, os meus irmãos. Eu entrego, ó Pai, diante de Ti, cada um que está aqui hoje, ó Deus. Eu entrego, ó Pai, aqueles, ó Pai, que entraram aqui com dificuldade, com enfermidade. Aqueles, ó Pai, que entraram aqui precisando da Tua palavra, ó Deus. Que, ó Pai amado, o mesmo Espírito, ó Deus, que operou com Lázaro e falou, saia para fora, e houve milagre. Eu acredito, ó Pai, que é o Espírito que está aqui nessa noite. E que, ó Pai, haverá transformação